Para investir com gosto, para investir um valor mais relevante, começa a pensar em metas para você parar de ficar gastando dinheiro com besteira o tempo todo e conquistar coisa realmente legal. Como é que uma pessoa que tá nesse ciclo tão ruim, onde ela trabalha, gasta tudo, tem que pegar dívida e tem juros altos, como é que ela faz para quebrar esse ciclo? O que eu considero, Bruno, como educação financeira? Você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. 50% do que eu tenho de investimento financeiro em, digamos assim, em banco, em essas corretoras, aí o restante é fundo imobiliário e ações. Bom, galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês 4 dicas pra você parar de fazer burrice e conseguir sair da pobreza e ter uma vida de mais qualidade. Não ser milionário, mas ter uma vida decente. Como é que uma pessoa que tá nesse ciclo tão ruim, onde ela trabalha, gasta tudo, tem que pegar dívida e tem juros altos, como é que ela faz para quebrar esse ciclo? Por isso que eu gosto desse tripézinho e... por mais que eu diga que é um tripé que se você tirar qualquer um vai dar ruim, o principal é o ganhar dinheiro, né? E o que eu mais recebo é, como é que o pobre vai investir se não consegue nem pagar as contas direito? Cara, faça mais, faça mais. Não tem milagre. Eu falo, Deus faz milagre. O que eu faço é ou ganhar mais ou gastar menos. Se eu já tô numa vida miserenta ali, que não tem mais de onde tirar, já tô vivendo ali quase que na miséria, a minha opção não é continuar tirando mais pra poder investir, é fazer uma renda extra. Tem canal, sei lá, que chega e fala assim, você aí tá passando dificuldade? Toma um banho mais curto. Você fica 10 minutos no banho, toma um banho de 2 minutos. Eu falo, caramba, vai se lascar, velho, deixa eu tomar meu banho. É uma vida miserável do caramba. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Começa a fazer Uber à noite. Você tira no mínimo R$1.000 líquido, trabalhando como Uber, das 6 até as 11 ou meia-noite, sei lá. Com R$1.000 você toma o banho que você quiser, criatura. Vai tomar esse banho aí decente, compra papel gente se você quiser, sabe? É muito mais inteligente você aumentar a sua renda do que você só ficar pensando em minimizar o custo. Agora, a pessoa vai falar, mas não é justo eu ter que trabalhar. Sim, mas e? Você tem alguma tia, né, na Dinamarca que tá presa a morrer? Não? Então vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer mais coisa para que tenha essa grana para você investir e começar a mudar de vida, né? Não tem jeito. Então, como é que tá hoje o seu patrimônio em termos de investimento, cara? Tá, falar em percentuais, né? Eu ainda gosto muito de renda fixa e eu dei a sorte, né, Bruno, de pegar a renda fixa numa hora boa. Pô, 10, 11, 13... Num CDB, tipo quem veio em 2020 ali, acho, né, que tava 2%, né, merreca do caramba, né? Isso foi muito bom. Eu ainda tô surfando nessa onda da renda fixa, que ainda tá muito boa. E eu sou uma pessoa mais moderada. Então, pra começar, 50% do que eu tenho de investimento financeiro em, digamos assim, em banco, em essas corretoras, tá na renda fixa. Então, eu distribuo esses 50%. Bem, eu gosto de ter uma grana na caixinha, ou porquinho, ou cofrinho, pra ser bem prático pra eu usar em momentos que eu preciso agora, ou um CDB com liquidez diária, ou essas caixinhas, cofrinho e porquinho que tem no Nubank, no Banco Inter, que é praticamente a mesma coisa, só muda o nome. Sim. Né? Tem cobertura do FGC também, e é o que eu gosto. Aí, eu tenho dinheiro em CDB com liquidez diária também, dentro desses 50% do meu patrimônio, tá? Aí eu tenho LCI, LCL também gosto. Às vezes a rentabilidade é meio parecida, mas eu gosto de diversificar pra conhecer, né? Pra entender como é que funciona. Porque, como eu comentei lá, né? Por exemplo, eu tenho investimento em debenture. Nem gosto, mas tenho. Por quê? Porque eu quero saber como é que funciona. Então, eu diversifico bem. 50% tá na renda fixa, principalmente CDB, LCI, LCA e essas caixinhas aí. Aí, Tesouro Direto. Eu gosto bastante também. Pegando os outros 50%, eu tenho mais ou menos 10 a 15% na Inco. Não sei se você já ouviu falar da Inco. Eu conheço o pessoal da Inco. Você conhece? Sim. Então, é assim, normalmente os investimentos lá são 100% do CDI mais 8% tipo fixo. 6,5%, 7%. E aí nessa época aí que tava 13%, pô, tinha alguns lá que tava 20%, 21%, né? Você pegou quantos... Fez quantos investimentos? Eu fiz 11. Lá? 11. E nenhum deu problema? Nenhum tive problema de atraso, nem de qualquer rolo lá. Aí... Outra coisa que eu gosto muito, Bruno, cripto. Eu gosto, mano. Inclusive, eu me dei bem com essa AXS. Só que é o tipo de cripto que eu vou mais na especulação, né? Então, eu boto ali 100 conto. Então, no mundo cripto, o que eu gosto? Eu devo ter, uns 25, 30, não lembro exatamente, 25, 30% da minha carteira em cripto. Como que é o meu raciocínio em cripto? Para investir
com gosto para investir um valor mais relevante, eu gosto das principais criptos, que são Bitcoin, Ethereum, Solana e eu gosto da BNB também. Essas 4 eu invisto com mais gosto. Agora as outras eu já invisto com mais cautela. Então Bitcoin, todo mês pra mim é Bitcoin e não interessa. Ah, tá em alta, tá em baixa, eu vou investir, sabe? Eu não me preocupo em ficar comprando só na baixa, ficar esperando a hora certa. É legal quando cai, mas quando tá hoje tá 60 mil, sei lá quanto é que tá lá, eu invisto do mesmo jeito. E o meu primeiro contato com criptomoeda foi por causa de um golpe que eu caí. Eu caí num golpe, acho que foi em 2018, uma plataforma miserável, mano. Todo mundo da TV, jogador, lutador de UFC, aí vai o trouxa lá, deve ser da hora, eu vou investir lá. E é esse tipo de coisa que você bota e dobra. Óbvio que é pirâmide, mas eu não sabia nada, né? Eu botei lá. Aí botei lá uma grana, aí passou 1, 2, 3 meses, os caras sumiram. Aí até hoje tá em processo há mais de 5 anos, né? Só que nesse momento que eu comprei lá, eu tinha que comprar um pouco de Bitcoin e transferir pra eles. Eu não lembro por quê, eu deixei R$100 em Bitcoin que eu não transferi pra eles e deixei numa corretora. Aí esqueci, fiquei triste e tal. Na época eu nem sonhava em ter canal. Aí quando eu tive um canal, o pessoal começou a pedir pra eu falar sobre cripto ali em 2021. Eu falei, caramba, eu já investi nesse negócio, né? Agora que eu tô lembrando, faz uns anos aí. Aí quando eu fui ver lá, os meus R$100 tinha se transformado, tipo assim, 1.200. Falei, caramba, mano, que loucura. Então, uma coisa que eu falo pra galera é, pessoal, não deixe que um trauma te paralise pelo resto da vida. Porque tem muita gente que faz a besteira de comprar Bitcoin na alta, aí cai, fica desesperado, vende, nunca mais vou entrar nesse lixo, é pirâmide. Não, sei que foi burro. Assim como eu tenho que admitir, eu fui burro em 2018 e pronto, é ponto final. Então, comecei a estudar e hoje é um dos meus investimentos preferidos, que eu tenho mais, sabe, expectativa. Então eu invisto nessas criptomoedas mais relevantes e também boto uma graninha em algumas meme coin totalmente especulativa. Vai que, né? Mas se não der certo, também não tem problema. Ah, e uma parte da dolarização da minha carteira, eu deixo em criptomoedas stablecoins, né? Em criptomoedas que seguem o dólar. Então, em vez de deixar em casa de câmbio, comprar ou ter... Hoje em dia, a maioria dos aplicativos tem conta global e tal, né? Eu deixo lá na corretora em USDT. E aí, a maior parte das minhas criptos eu mando pra minha carteira da Ledger, mas deixo uma quantia lá também para eu poder transacionar com mais facilidade, né? Então é isso. Aí o restante é fundo imobiliário e ações, que é uma parte que fundo imobiliário eu tô começando a estudar mais agora, gosto, só que não é ainda a minha especialidade a ponto de eu já virar mais agressivo e querer botar mais coisa ali. Apesar de eu ter bastante coisa em cripto, né? Essa parte de ação e fundo ainda não é muito o que eu amo fazer e eu não tenho tempo para acompanhar. Então, financeiramente falando, é isso. Só que eu gosto também de investir em imóveis dentro da minha possibilidade, casas e terrenos. Então assim, sabe, eu gosto de investir em imóvel porque é de uma certa forma um bagulho que, pô, alguém pode invadir lá, um sem terra, sei lá, né? Mas não dá pra roubar um terreno, né? Vou levar pra minha casa o meu terreno, né? Como o próprio nome já diz, o imóvel é imóvel, não se mexe, né? O que você classifica como uma pessoa pobre? Só pra gente estar na mesma página. Boa. Ó, eu considero pobre a pessoa que ela tá toda endividada, não tem nenhum dinheiro investido em lugar nenhum e trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. É isso. Então, tem gente que ganha 3 mil que vai estar nesse trio, tem gente que ganha 10 mil que vai estar, e tem médico que tá nisso. Isso é verdade. Né? A pessoa que sobe muito o nível, né? Então, ele tá todo endividado, não tem dinheiro investido e trabalha o mês inteiro e muito, né? Só para pagar boleto. Então, é isso que eu tento resolver para a pessoa. E aí, pensando que educação financeira é saber ganhar, e isso para o pobre é muito importante, porque ele ganha muito menos do que um rico, né? E financeiramente falando, né? É saber usar e saber multiplicar. E é esse multiplicar que a galera não sabe, assim como eu também não sabia. Então, eu fui falando sobre poupança, falando sobre caixinha, falando sobre renda fixa, que é o que eu mais gosto de falar ainda, né? Aí, eu já falo hoje também sobre criptomoeda, falo sobre fundo imobiliário e eu vou falando. Qual que é a ideia lá no meu canal, Bruno? Eu ensino aquilo conforme eu vou aprendendo. Então, por exemplo, Duda, você tem aula sobre ações? Ainda não. Por quê? Porque eu já sei como funciona mais ou menos. Eu já fiz curso, tal, já tô tirando o CE agora, tenho o CPA 10, né? Tô fazendo. Só que eu ainda não dediquei tempo pra eu investir. E uma coisa que eu falo muito é, cara, você só aprende quando você bota a mão na massa. É verdade. Né? Tipo, tem gente que já assistiu 89 podcasts, já viu 3 cursos, mas enquanto você não bota o dinheiro ali, você vai ficar inseguro e com medo, falando, não, eu tenho pé atrás, né? Então, por exemplo, renda fixa eu não tenho problema em falar. Cripto já tô falando também faz um tempo. Fundo imobiliário também. Quando eu começar a ter mais tempo para eu mexer em ações, eu vou me sentir mais à vontade para ensinar. Então, por exemplo, esse tipo de coisa. Futuros.
Derivativos, nada. E nem tô com pressa pra falar a verdade também, né? Posso estar errado, mas não é o meu foco hoje. Então, eu falo sobre muita coisa, mas o carro-chefe no meu canal é a renda fixa mesmo, né? O que eu considero, Bruno, como educação financeira. Você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. Eu não tinha formalizado essa ideia na cabeça até então, mas eu sabia que eu era bom pra ganhar e pra usar o dinheiro. Por quê? Porque mesmo sendo um cara que ganhava 3 pau por mês, eu tinha uma casa própria que não estava quitada, mas já tinha avançado bem ali na amortização. Eu tinha um carro, todo ano eu viajava com a minha esposa. Começa a pensar em metas para você parar de ficar gastando dinheiro com besteira o tempo todo e conquistar coisa realmente legal. Poupança é o investimento que menos rende, mas quem investe na poupança é 1000 vezes mais inteligente do que quem não faz nada. Eu queria saber sobre CDB, sobre ações, sobre fundo imobiliário desde os meus 16 anos. Não sabia. Mas pelo menos na poupança eu investia e eu conseguia juntar 100 mil reais até o meu casamento. Foi assim que o meu casamento foi quitado sem dívida nenhuma. Consegui dar entrada no meu AP, consegui fazer um monte de coisa, o meu carro e tal, né? Então, a única coisa que eu conhecia era a poupança. E eu falo pro pessoal, estude pra você ser melhor do que isso. Mas se você tá botando um dinheirinho lá, você já tá muito à frente de quem não faz nada. O YouTube, pra mim, foi uma das melhores invenções da nossa geração, assim, porque com ela a gente sabe muito mais. Uns anos atrás aí, a gente ficaria só no que o gerente fala, né? E naqueles anúncios que tinha no banco, né? Título de capitalização, 50 motos, 4 geladeiras, né? E achando que era um bom negócio. É...